tarde, irmãos. Graça e paz, amém? Bom estarmos aqui. Hoje é dia da gente discernir o veneno, nessa série sobre vocação profética da igreja. Que o Senhor então nos abençoe aqui. Você já comeu alguma comida que você, enquanto comia, você disse: esse negócio vai me fazer mal? Pôs na boca, insistiu e você falou: rapaz, eu vou parar porque esse negócio vai me fazer mal. Estava no Egito com um grupo daqui da igreja, muito animado. De manhã logo cedo acordei, eu arrumei meu quarto, tomei um banho, peguei a Bíblia, parei para meditar um pouquinho sobre o que a gente ia falar durante o dia. E depois quem estava no quarto também acordou, se preparou, descemos, comemos, saímos, visitamos as pirâmides do Egito, uma coisa extraordinária, fora de série. E de lá nós fomos a um restaurante, que é um restaurante bem cultural do egípcio. E ele fica no rio Nilo. Nós paramos o ônibus, tem parada para os ônibus lá, paramos o ônibus, descemos, ainda animados e impactados com a beleza, a grandiosidade das pirâmides, do Vale lá dos Reis. E quando chegamos no restaurante, era uma espécie de self-service, mas fora peixe, que eu conseguia reconhecer, acho que mais nada eu conseguia reconhecer. Que comida é essa? Que negócio é esse aqui? Eu não sou muito fã de peixe, a não ser peixe cru no sushi. Então, a gente foi se servindo, cada um foi pegando o que bem entendia, e peguei lá um pedaço de peixe, algumas coisas que me pareceram assim apetitosas. Sentamos à mesa, oramos e chegou a hora de comer. Então peguei o peixe, dava para comer o peixe, mas quando eu cortei uma coisa que me parecia uma massa, eu senti um cheiro estranho. Eu falei: deve ser apenas porque eu não estou acostumado com essa comida. Mas era um cheiro estranho. E aí eu disse: eu vou comer. E comi a primeira garfada. Depois que eu pus a segunda garfada, eu falei: eu vou parar por aqui. Esse negócio vai terminar me causando tanta náusea que depois vão vir os efeitos. Parei aquele prato por ali. Algumas pessoas parece que gostaram, insistiram e comeram. E no final da tarde, quando a gente foi para uma perfumaria lá, que vendia especiarias aromáticas do Egito, algumas pessoas disseram: não vamos sair do ônibus, porque não temos condição. Eles já estavam tão nauseados que eles não queriam nem sentir cheiro de nada, porque certamente eles não aguentariam. E aquela noite o efeito veio. Já passou por alguma experiência semelhante? Você de repente diz: esse negócio não vai me fazer bem. A experiência que a gente tem para ler na palavra hoje é uma experiência assim. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38 até o versículo 41. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 38 até o versículo 41. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 38 até o versículo 41. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 38, capítulo 4, do versículo 38 até o 41. Diz assim a palavra: voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome, muita fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, como era costume naquela época, eles se sentavam em roda na frente do mestre, do profeta. Estando eles assentados diante dele, disse ao seu servo, um moço, um jovem bem novo ainda: põe a panela grande no fogo, ao lume, e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um dos discípulos, provavelmente, saiu ao campo a apanhar ervas. E achou uma trepadeira silvestre
e colhendo dela, ele encheu a sua capa de colossíntidas, voltou, cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conhecia. Preste atenção, ele não conhecia o que estava pondo na panela. Versículo 40. Depois deram de comer aos homens, e enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Versículo 41. Porém, Eliseu, disse: trazei farinha. E ele a deixou na panela, melhor, a deitou na panela, e disse: tira de comer para o povo, não apenas para os discípulos, mas para o povo. E a partir daquele momento já não havia mal nenhum na panela. Vamos orar para que texto tão simples alcance aquilo que o Senhor quer para nós. Deus, a suficiência da Tua palavra só se encontra em Ti mesmo, não em quem prega e não em quem ouve. Mas o Senhor disse que aquilo que o Senhor intentava, o Senhor cumpre. Por isso eu peço que tenha misericórdia de mim, para que o meditar do meu coração seja agradável à Tua presença, para que as palavras fluam na minha boca, mas tenha misericórdia do Teu povo que aqui se encontra, que nenhuma dispersão ou outra coisa tire de nós aquilo que o Senhor nos quer dar. Nós oramos assim, no nome santo de Jesus, amém e amém. História simples, não é? A terra estava com fome, com seca, com problema. A gente já viu na história de Elias que essa história de seca, de fome, tem a ver muito com a espiritualidade do povo, pelo menos naquela época tinha muito a ver, acredito eu que ainda tem a ver hoje em dia, e de repente então o profeta percebe que seu auditório está com fome. Ele diz para o seu moço: olha, vai preparar lá um cozinhado para todos nós comermos. E ele pegou uma panela grande, pôs lá no fogo, enquanto um dos discípulos saiu para procurar alguma coisa para pôr na panela. Isso era meio que costume naquela época, então ele não fez uma coisa inusitada. E o que se procurava era isso mesmo, era algum tipo de erva, alguma coisa que pudesse compor na panela um caldo grosso, feito uma sopa suculenta. E junto com isso, então, eles muitas vezes comiam pão da farinha. Eles faziam a farinha com, normalmente a farinha com água, eles cozinhavam na própria panela, só que do lado de fora da panela, que estava o barro quente, eles cozinhavam ali, então eles comiam com aquela sopa, o pão e a sopa, ou o cozinhado, como queiram chamar. Esse era o costume, e Eliseu disse: vai lá e faz esse negócio para a gente. E o cara saiu para fazer, só que o discípulo que saiu era meio desavisado. Ele olhou assim e falou: ah, rapaz, esse negócio aqui é bom para comer. E foi lá, pegou, e também o que estava cozinhando era meio desavisado, e pôs na panela, e fez aquele caldo, e serviu. Mas alguém, quando pôs na boca, disse: rapaz, esse negócio não é bom não, esse negócio aqui é veneno. E gritou: Eliseu, é morte, esse negócio é morte, para tudo, vai morrer tudinho aqui. Então Eliseu diz: olha, em vez de fazer o pão, vamos fazer o seguinte, com a farinha que ia virar pão, a gente já põe a farinha direto aqui. E pôs a farinha dentro do caldo, fez aquele pirão grosso, e falou: pode servir. E o texto diz assim: já não havia morte na panela. Essa é a história simples. O que é intrigante é porque uma história dessa, que de certa forma seria tão simples, tão comum, por que é que ela tem que vir para a Bíblia? Por que é que ela precisa ser para a gente motivo de inspiração? É porque, na verdade, essas histórias que acontecem, elas servem para a gente como parábolas, como uma analogia sobre o significado mais profundo, sobre como nós conduzimos o nosso próprio coração, especialmente como conduzimos a nossa fé. E é sobre isso que eu queria pensar com você, que aquele que tem, sendo membro da igreja, sendo corpo de Cristo, aquele que tem a vocação espiritual, aquele que anda mais profundamente com Deus, precisa ficar atento para discernir os venenos.
os venenos que vão fazer parte da caminhada, mesmo quando estamos assentados, ouvindo a palavra de Deus por boca de quem é de Deus, nós podemos estar desavisadamente sendo servidos por veneno. E quando comemos veneno pode ser que ele não cause o efeito de imediato, mas a longo prazo, às vezes a curto prazo, ele vai causar o seu efeito. O efeito é a morte. Por isso, o texto de hoje me desafia e desafia você também a simplesmente ver qual é o veneno que nos faz participar. O texto diz para nós que naquela terra estava havendo fome. Eu queria pensar com você a respeito dessa situação. O que está movendo os atos a partir de então é a fome que existe naquela terra. Esse texto parece que apresenta para nós que havia uma realidade do que a realidade que estava circunscrita naquele aprendizado dos discípulos e do mestre Eliseu. Ou seja, a fome não havia apenas na sala, mas a fome havia fora da sala, uma realidade maior, porque era da terra. Isso me diz que, conquanto na igreja nós precisamos nos reunir em grupos pequenos, em grupos menores, em grupos de discipulado, a fim de aprendermos mais profundamente sobre Deus, nós não podemos simplesmente nos dar por satisfeitos à medida que somos alimentados. Estamos dentro da igreja e espiritualmente nós somos saciados, ou pelo menos em parte Deus vai lá e nos nutre através dos profetas, através dos pastores, através de líderes de grupos pequenos, através do discipulado, nós vamos sendo saciados, mas a fome que você sente espiritualmente, pode ter certeza que a pessoa que está ao seu lado trabalhando, a pessoa com quem você convive no prédio, também tem a mesma fome. Essa fome espiritual é uma fome, uma realidade na terra, e não uma realidade apenas para quem é religioso ou para quem participa da igreja. Às vezes, nós não conseguimos discernir muito bem a fome espiritual que está fora da igreja. Quase só conseguimos discernir a fome espiritual que está dentro da igreja. É impressionante como todas as vezes que Deus me dá a oportunidade para estar convivendo com pessoas que são descrentes ou pessoas que não conhecem a Deus, a conversa sempre caminha em direção a Jesus Cristo. Agora, quando estava em São Paulo, estava vindo para o aeroporto, então eu peguei um táxi, era uma taxista, na verdade, uma senhora já bem idosa, e começamos a conversar, falei para ela o que é que eu estava fazendo em São Paulo, ela já viu o meu sotaque e disse, você é nordestino e tal, e assim foi. Eu falei, estou aqui em São Paulo e tal, e aí a conversa foi, eu terminei dizendo, olha, é porque na verdade eu sou pastor. Eu fiquei pensando que ela ia ter medo de mim, porque hoje em dia dizer que é pastor é dizer que é ladrão, não é verdade? Então eu falei, essa mulher daqui a pouco vai dizer, para, sai, não precisa nem pagar, sai logo do táxi. Mas não, ela reagiu também, ela falou, eu gosto muito de pessoas que são religiosas, espiritualistas. Eu disse, essa é a brecha. Eu perguntei à senhora, participa de alguma coisa, faz alguma coisa, assim, você quer? Eu gosto muito de assistir os cultos, às vezes eu assisto pela internet, às vezes eu assisto o culto pela televisão, eu gosto muito, mas para mim, qualquer religião, então eu assisto qualquer coisa, tudo ao mesmo tempo, tal, e fomos conversando. Eu disse, eu vou ter, pelo Waze, eu via que eu ia ter mais ou menos 30 minutos de táxi, eu falei, vai dar tempo, e a gente foi conversando, e terminou em Jesus. E quando terminou em Jesus, à medida que eu falava de quanto Jesus é maravilhoso para mim, aquela mulher ficou instigada, ela falou assim, eu queria morar em Recife, porque eu ia para a sua igreja. Eu falei, olha, a minha igreja não tem nada demais, mas tem Jesus. Jesus tanto mora em Recife como mora em São Paulo. Procura o Senhor Jesus e você vai encontrar alguma coisa maravilhosa. Às vezes, eu e você estamos desavisados da fome que existe lá fora. Quanto as pessoas estão precisando de Jesus Cristo, o quanto as pessoas estão precisando do Evangelho, o quanto as pessoas com quem você convive estão precisando. Irmão, eu preciso dizer para você que é da igreja especialmente, que se você olha bancos vazios aqui na igreja, e se você olha bancos vazios no grupo pequeno onde você se reúne, ou se na verdade você olha para você mesmo e diz, eu não estou fazendo nada para Deus, cada um desses bancos vazios, cada uma dessas áreas vazias, é uma denúncia
para você, é Deus dizendo para você: olha, tem gente que está com fome, tem gente que está precisando de Deus, e portanto a realidade da fome de Deus não é só sua, é muito mais do que você, é uma fome geral. A fome na terra, a necessidade espiritual na terra. E o que fazemos com isso? O que fazemos com as nossas conversas? Nós estamos tão apaixonados por Jesus ao ponto de, nas conversas que temos uns com os outros e também com os de fora da igreja, nós anunciarmos Jesus, ou simplesmente vamos levando a vida como se pregar Jesus, anunciar Jesus fosse coisa só de igreja. Ou seja, isso só acontece na igreja, no grupo pequeno, no discipulado, só acontece nas áreas onde eu sou religioso, porque lá fora ninguém quer saber de Deus. Quer. Essa é uma realidade maior. E a gente vê no final do texto que esse negócio se fecha, porque a comida que foi produzida, em vez de ser servida apenas aos discípulos, essa foi uma comida que precisava ser servida também para os que estavam fora, para o povo que estava com fome. Abra os olhos, irmão. Eu sei que às vezes dá vergonha. Eu sei que às vezes a gente passa pelo preconceito porque a gente é crente ou porque a gente está falando de Jesus. Tem gente que vai chamar a gente de tapado, tem gente que vai chamar a gente de abestalhado, tem gente que vai chamar a gente de um série de coisas só porque a gente crê em Jesus. Mas eu pergunto para vocês, seja bem sincero, Ele não é maravilhoso? Ele não é o que faz dar sentido à sua vida? Não é Ele que lhe preenche de paz, de alegria, de amor? Como é que você pode abrir mão de falar de tanta coisa maravilhosa para a gente que está do seu lado? Abra os olhos. A fome, ela é maior do que a que está circunscrita dentro da igreja. Provavelmente você veio hoje aqui para a igreja porque você está com fome espiritual. Você está querendo então buscar a Deus. Mas pode ter certeza que a fome, ela é maior. Como é o procedimento que segue à medida que Eliseu constata a fome entre os discípulos? Ele diz para o seu servo, eu gosto de novo de olhar para isso, ele está se dirigindo ao servo. Veja só, irmãos, no cenário existem muitos discípulos, eles estão sentados aos pés, estão aprendendo. Você se lembra daquele episódio de Marta e Maria, onde Maria se quedava aos pés de Jesus para ouvir o que Jesus tinha a ensinar, e Marta estava na cozinha preparando o almoço, preparando a comida para os discípulos, para Jesus e para Maria. E Marta, vez por outra, ela aparecia na conversa, ela chegava, fazia assim, e olhava, depois olhava de novo, e ela estava observando o seguinte: eu estou aqui trabalhando pra caramba, enquanto Maria fica lá, com aqueles olhos marejados, cheia de sorriso, recebendo do mestre, enquanto eu estou aqui feito uma escrava. Acontece tanto isso, não é? Acontece tanto esse tipo de comparação, ou esse tipo de inveja, quando a gente vê pessoas que estão crescendo na fé, pessoas que estão buscando a Deus, pessoas que estão se maravilhando com Deus, e a gente olha para a gente mesmo e fala assim: isso só acontece com fulano, só acontece com cicrano. Marta reclama com Jesus. Chega uma hora que ela reclama, ela não aguenta, ela chega para Jesus e fala assim: mestre, assim não dá, né? Eu estou aqui fazendo tudo sozinho, essa menina fica aí desse jeito, toda maravilhada com o Senhor. E Jesus olha para Marta e fala: Marta, linda, que é isso? Você se preocupa tanto, corre de um lado para o outro. Vê só, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Não vai ser tirado dela. Você está assim, agitada demais. Para com isso, filha. Veja, irmãos, quando a gente está no labor, no serviço ao Senhor, e esse serviço, na verdade, não é o coração cheio, não é vida com Deus, é simplesmente tarefa, tarefa, tarefa. Acho que está na hora da gente parar e repensar a nossa vida espiritual. Porque Eliseu diz para o seu servo assim: enche uma panela
para o servo, pega uma panela grande. Olha, abra-se para o Senhor, faz o seu coração ser grande. Em vez de você apequenar a sua existência, fazendo comparações e o tempo todo viver em rivalidade com os outros, abra o seu coração, faça o seu coração grande. O que Deus quer fazer dentro de você e dentro do seu coração é grande. Então, você não precisa se comparar com ninguém, você também não precisa se comparar com o seu passado. Naquela época eu trabalhava tanto na igreja, naquela época eu evangelizava, naquela época eu fazia, eu acontecia, agora não sei o que lá. Às vezes a gente é feito Marta se comparando com Marta, só que a Marta do passado, a Marta que, ou melhor, a Maria que servia, a Maria que fazia, e a gente se compara. Irmão, você quer ver a providência de Deus no seu coração? Você quer ver a assistência de Deus chegar até você? Você quer ver a provisão de Deus suprindo espiritualmente a sua fome? A recomendação é essa: põe uma panela grande. Não fica apequenando a sua existência, mas aumenta, alarga ela. Talvez a gente pudesse analisar o que ele fala para esse servo, pensando assim: põe a panela no fogo, e só depois é que eles vão pegar os ingredientes que vão botar naquela panela. É óbvio que aquela panela ficou com água até um determinado ponto, e foi posta ao fogo para a água começar a ferver, enquanto se fazia as outras coisas. Eu gosto, porque a panela foi posta ao fogo sem que os ingredientes ainda estivessem lá. É fé. Põe o teu coração alargado na presença do Senhor. Deixa que Ele comece a encher teu coração das provisões dEle. Deixa que Ele comece a abastecer a sua vida, o seu coração. Faz isso, irmão. Não fica se diminuindo, se ultrajando, ou não fica simplesmente deixando que a bênção seja dos outros. Ela é sua, é para você. Mas perceba que o único que vai lá e pega a panela grande é um servo. Não são aqueles que estão sentados, mas o servo. Isso me ensina que alargar o coração é uma questão da gente estar disponível, de ser servo. Alargar o coração não é a gente ouvir boas coisas. Eu conheço experiências de muitas igrejas onde existem muita gente com conteúdo doutrinário, com conteúdo gigante, mas as igrejas são pequenas. Não só em tamanho, elas são pequenas em visão, elas são pequenas no sentido da relação interpessoal, elas são igrejas mesquinhas. Por quê? Porque existem pessoas que sabem muito, mas não têm um coração de servo. São pessoas que aparentemente já conhecem toda a verdade, mas elas não têm um coração grande. Elas simplesmente sabem com o cérebro, mas o seu coração é um coração pequenininho, diminuto, que não serve. Perceba, Eliseu fala: moço, servo, vai lá, pega a panela grande, põe ao fogo. Servos, se disponham, põe o seu coração em atividade, põe um coração para se abrir, põe um coração no fogo do Espírito, põe um coração à disposição para que Deus comece a fazer brilhar, comece a fazer aquentar, esquentar o que tiver dentro, porque Ele vai prover, Ele vai abastecer, Ele vai suprir. Se não caminhamos assim, estamos caminhando como? Muitas vezes Deus, antes de fazer a sua assistência, a sua provisão, Ele simplesmente pede que você caminhe em direção à assistência e à provisão. Não que você faça um milagre, ou faça por merecer o milagre, mas é como se Ele dissesse assim: agora crie um ambiente para que o milagre aconteça. E como criamos um ambiente para que o milagre aconteça? Dispondo o coração. Lembra de Moisés, está na beira do mar, ele sabe que o exército de Faraó está vindo atrás dele, ele olha para os lados, não tem para onde ir, são muralhas e muralhas de montanhas. Ele diz: 2 milhões de pessoas vão morrer aqui, Deus. O que é que o Senhor fez? Deus, faz alguma coisa. E então
Deus olha para Moisés e fala assim: ô Moisés, o que é que tu tens na mão? Eu tenho aqui uma vara. Ele disse: por que você não toca no mar? Para de clamar. Diz ao povo que marche. Mas ele tinha que tocar no mar com aquela vara que não significava nada. Mas a disposição dá o significado do caminho. Muitas vezes nós estamos simplesmente com um pé atrás. E depois a gente põe outro pé atrás. E depois outro pé atrás. E a gente nem percebe que a gente está caminhando de ré. Tão desconfiado. Tão cheio de sapiência. Tão cheio de posse. Tão apequenado. Porque sabe tanto, mas não vive nada. Há uma providência de Deus dizendo: a gente precisa se dispor. Mas o texto segue e diz para nós que, ao pôr a panela no fogo, ele começou a fazer um cozinhado cujo objetivo era ser um cozinhado de ervas. Ele precisava ir pegar ervas. Era isso. Era só isso. Cozinhado de ervas era a coisa normal de se ter. Era a providência normal. Mas havia um problema. A pessoa que foi pegar, ela não sabia distinguir. Ela não sabia providenciar. Às vezes, a diferença entre erva e uma trepadeira silvestre é tão pequena que não dá para quem não conhece saber. E esse texto, então, ele começa a criar uma situação difícil. É que não basta só a disposição. A disposição, ela precisa ser suprida por Deus. E não suprida por aquilo que fazemos. O que é que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes nós temos boa vontade. Nós queremos acertar. Nós queremos fazer o melhor. Mas minha mãe já avisava a mim, desde pequeno, que de boa vontade o inferno está cheio. Não é uma questão só de ter boa vontade ou ter só disposição. É necessário ter disposição. É necessário ter boa vontade. Mas o que colhemos? O que colhemos para nos alimentarmos? Isso vale para qualquer ambiente. Vai pegar ervas. Ele sai para pegar ervas. Cozinhado de ervas. Mas não vai sair um cozinhado de ervas. Porque quem saiu, aquele discípulo que estava lá, desavisadamente, ele não sabia. Tinha boa vontade. Eu vou lá, vou pegar. Mas não é só eu vou pegar. É necessário esse discernimento. Então toma muito cuidado com boa vontade. A sua, inclusive. Quando você diz assim: eu vou servir, eu vou ajudar, eu vou protagonizar, eu vou fazer o bem. Joia, bênção. Essa disposição Deus gosta e Deus quer usar isso. Mas toma cuidado com o que vai encher o teu coração. Toma cuidado, especialmente se você não conhece tão bem a Bíblia. Especialmente se você não conhece tão bem a vida com Deus. A vida com Deus é retratada nas Escrituras como sendo um mistério. Preste atenção, porque essa é a palavra que é usada no Novo Testamento para falar dessa vida espiritual. É um mistério. E nós não podemos entrar no mistério simplesmente desavisadamente, sem um guia, sem alguém que nos ajude a compreender, a conhecer. Então preste bem atenção que não é só ter boa vontade, é também ter cuidado para saber o que é que vai dentro do coração, o que é que vai encher seu coração. Pega lá ervas, mas quando diz pega ervas, ele termina pegando da trepadeira silvestre, colossíntidas. Procurei. A imagem mais parecida com colossíntidas é essa daí. Esse negocinho aí se chama pepino
um pepino pequenininho, existe lá na região do Oriente mesmo. Essas colossíntidas são bem parecidas com isso aí. Então o cara foi lá, pegou e botou para cozinhar. Eu preciso falar para você que é precisamente aqui que habita o veneno. Eu preciso dizer para você. É tão parecido. Parece alimento. Parece bênção. Mas não é. Deixa eu dizer para você qual é o maior inimigo da vida espiritual. Está aqui comigo? Qual é o maior inimigo? Qual é esse veneno sorrateiro que parece tanto, mas não é? O maior inimigo de uma vida espiritual real é a vida espiritual superficial. Vou repetir. O maior inimigo de uma vida espiritual real é uma vida espiritual superficial. Ela parece. Você diz assim, rapaz, estou vivendo com Deus, mas não está. Você pensa, mas olha, eu vou para a igreja, eu vou para o grupo pequeno, eu vou para o discipulado. Também eu participo do ministério da igreja. E também eu sou uma pessoa que procura assim ser correta. Eu procuro ter uma boa ética, um bom comportamento, um bom testemunho. Não estamos falando disso. Sabe, quando a gente está falando de vida superficial, uma vida que não é realmente espiritual, a gente está diante de dois grandes riscos. Preste bem atenção, por favor. Dois grandes riscos que representam a trepadeira silvestre. O primeiro risco é quando a vida espiritual se torna apenas uma vida ética e moral. As pessoas se convertem. Chega num culto, ouvem sobre Jesus e fala, eu quero seguir Jesus. E de repente aparece um discipulado, uma ajuda, e a pessoa diz, eu vou, e vai, e bênção, glória a Deus. Mas de repente, nesse caminho, a pessoa aprende a cultura evangélica, o jeitinho evangélico, aquele negócio de como entrar, como sair do ambiente, que palavras usar, eu devo ou não devo fazer um barulho, ou deixo de fazer barulho, qual é a maneira de me comportar sendo crente. E o que é que acontece? É que existem padrões éticos e morais estabelecidos na Bíblia. Existe. A Bíblia vai dizer, aquele que furtava, não furte mais. Aquele que falava mal, pare de falar no nome de Jesus. Aquele que vivia a contender, para de brigar. Aquele que era cheio de si, agora passa a viver humildemente. Ou seja, a Bíblia vai descrevendo sobre comportamento. Ela não se furta a dizer para nós qual é o comportamento adequado. Mas quando a vida espiritual passa a ser mero comportamentalismo, ou seja, é simplesmente empreender uma jornada de fazer as coisas certas. Isso é o maior inimigo da vida espiritual. Porque normalmente quem assim faz, pensa assim, rapaz, ninguém tem do que me acusar. Eu estou vivendo para Deus, olha aqui, estou fazendo tudo direitinho, eu não estou adulterando, eu não estou roubando, eu não estou dizendo nenhuma mentira, também eu não fico falando fofoca. Então assim, eu estou bem. Esse é um grande inimigo. Eu chamaria isso de colossíntida. Eu chamaria isso de veneno. Vai matar você. É isso que esfria a sua alma. É isso que destrói a sua vida espiritual. É você achar que comportamento é o que Deus quer. Deus não quer comportamento. Deus quer coração. E coração é mais profundo do que comportamento. Deus não quer simplesmente obediência comportamental. Deus quer mudança de coração. E quando há mudança de coração, o comportamento acompanha. Mas não basta apenas ter um bom comportamento. Esse é o primeiro grande risco. Eu diria que a pessoa se dispõe, diz, Deus,
eu quero, eu vou te servir, eu vou andar contigo, eu vou fazer o que o Senhor quer, e de repente a pessoa nem se apercebe que ela está comendo colossíntidas, ela está aprendendo a ter bom comportamento, ela não tem mais vida com Deus, ela não tem deleite em Deus, prazer na presença do Senhor, não tem mais alegria da salvação, não tem mais o gozo abundante interior, não ministra o louvor cheio do Espírito, não prega cheio do Espírito, não faz o serviço na casa de Deus cheio do temor do Senhor, e também não evangeliza cheio do Senhor, não tem uma vida ética promovida pelo Espírito, é simplesmente como um ratinho que foi condicionado num comportamento behaviorismo, ou seja, simplesmente a coisa foi acontecendo e a pessoa foi aprendendo a se comportar. Isso não é vida espiritual. Essa vida é até legal, e eu vou aplaudir você, porque que bom que você está agindo de maneira correta, bênção. Mas vou dizer para você, isso provavelmente daqui a pouco vai fazer você ter desinteresse por Deus. Daqui a pouco você não tem fogo no peito. Daqui a pouco você não tem vida com Deus. Só tem vida religiosa. Mas eu diria que tem um segundo. O segundo risco é o risco da tradição. O primeiro é do esquemazinho comportamental. Mas o segundo risco é da tradição. É quando você se acostuma com hábitos, com normas que fazem parte da religião. E quando você se acostuma, você trata esses hábitos e normas da religião como se isso fosse Deus e fosse palavra de Deus. Na verdade, pessoas que estão na igreja há mais tempo, feito eu, pessoas que já fazem uma jornada grande de igreja, têm a tendência a se tornar tradicionalista. Eu não estou falando de tradicionalista porque o culto é bem formal, porque você é bem formal. Eu estou falando de um tradicionalismo que acontece dentro do seu coração. Ou seja, se não acontecer daquele jeito, para mim está errado, para mim aquilo não é igreja, para mim aquilo não serve, para mim aquilo ali está tudo errado. Para você a forma se torna mais importante do que Deus. É o tradicionalismo. O tradicionalismo normalmente não acompanha pessoas que são novas na fé, novas convertidas, mas elas acompanham pessoas que já estão há muitos anos dentro de igreja, pessoas que nasceram na igreja, pessoas que têm pais evangélicos, avós evangélicos, que têm uma cultura, uma tradição dentro de casa. Me dá vontade de chorar, porque tem tanta gente que nasce nesse meio e não conhece Jesus, mas quando você pergunta para eles, você é evangélico? Eles dizem, sou. Colossíntida, é veneno. Quando pergunta para a pessoa assim, e como você diz que é salvo? É porque é pela graça. Mas não alcança o coração, a graça não alcança o coração, não dá paixão por Deus, não gera em você uma atitude diante de Deus, de se maravilhar, de se enternecer diante de Deus, de se quebrantar, de viver na presença de Deus. É simplesmente um negócio que foi adquirido ao longo do tempo, e você dizer, tem que ser assim, é assim que tem que ser, pronto. Veneno. Eu poderia dizer que falsas teologias, que costumes de igreja, sei lá, tanta coisa poderia ser colocada em Colossíntida aqui, mas para mim, e não só para mim, para C.S. Lewis, para outros grandes pregadores que aconteceram no passado, eles são unânimes em dizer que o maior inimigo do cristianismo é o falso cristianismo.
Maior inimigo do ótimo é o bom. Maior inimigo da profundidade é a superficialidade. É quando você está há tanto tempo, já conhece tanto, já sabe como fazer, já tem expectativas do que é o correto, mas não tem Deus. Recentemente eu preguei aqui no texto de Hebreus, falando sobre o risco da apostasia. Eu preciso voltar a lembrar isso para os irmãos. A apostasia não acontece com pessoas que são más, que são problemáticas. A apostasia acontece com pessoas bem intencionadas, pessoas que normalmente têm bons comportamentos, mas elas vão saturando, até que chega uma hora que elas dizem assim: eu não preciso mais disso, eu não vou mais, eu não participo mais, eu não quero mais me submeter a essas coisas. Toma cuidado, irmão. Pode ser que você esteja colhendo colossíntidas para pôr no seu coração. E eu vou dizer para você que quem colhe é você. Quem pega o material que vai nutrir o coração é você. Por mais que haja um pregador pregando, por mais que haja um discipulador, um líder de grupo pequeno, um líder de ministério, por mais que hajam pessoas que podem ajudar você na jornada, mas quem faz a colheita para pôr dentro do coração é você. Toma cuidado, irmão. Eu preciso lhe advertir com muito carinho, toma muito cuidado. Então, há uma constatação: morte na panela. Morte no coração. Um esfriamento, falta de apetite espiritual, desligamento da vida comunitária, distanciamento emocional, perda da alegria da salvação, perda da disposição de se gastar. Não vou me gastar mais nada. Aquela igreja não vale a pena, aquele pastor não vale a pena, aquele ministério não vale a pena, aquele líder não vale a pena. E de fato não vale a pena. Nenhum ministério, nenhum pastor, nenhum líder vale a pena, é verdade. Mas quando você começou a carreira espiritual, não foi por causa do pastor, nem por causa do ministério, nem por causa das normas, nem por causa da ética. Quando você começou era por causa de Deus, só Deus. E agora, por que para? Morte, você nem percebeu, mas seu coração foi conduzido à morte, ou tem sido conduzido à morte, por causa das colossíntidas. Você conhece alguém, como dá vontade de chorar, você conhece alguém que caminhava com Deus, você via brilho nos olhos da pessoa, mas que saiu. Se a pessoa saiu e foi para outra igreja, eu estou feliz. Mas a pessoa que sai e vai para o mundo, ou mesmo que não saia com uma outra ética, uma outra moral, não é que a pessoa se deprave, mas a pessoa que fica esquisita, fica cheia de discursos, vazia, podre por dentro. Às vezes moralista ao extremo, às vezes uma pessoa seca de valores espirituais. Você conhece, irmão? Eu conheço uma penca de gente assim. Pessoas que perderam. Esse texto diz que a morte vai chegar. Quem colhe colossíntidas e bota na panela, bota dentro do coração, vai morrer. Espiritualmente vai morrer. Se você não tem vida espiritual profunda, se você não tem deleite em Deus, se você não tem paixão por Deus, se a palavra não aquece o seu coração, se oração para você é simplesmente uma tarefa, não é de fato um propósito existencial, não é o deleite da sua alma, se a vida com Deus para você é simplesmente você aparentar para os outros, eu quero dizer para você: vai morrer.
morte, irmão, é morte. Não morre não, por favor. É morte. O discípulo gritou para Eliseu: morte na panela, profeta, morte na panela, vai desgraçar tudinho. Quando o seu coração começa a ser superficial, você precisa pedir a Deus: Senhor, trata comigo. Eu estou ficando arrogante, Deus. Eu estou ficando dono da verdade, Senhor. Eu estou ficando dono de alguma coisa. Senhor, eu estou me perdendo. O que foi que aconteceu comigo para eu ficar esquisito desse jeito? Deus, por favor, tem misericórdia de mim. Eu não quero morrer. Morte na panela. Morte no coração. Davi matou um homem, pegou sua esposa, tornou-a sua, pegou a esposa do homem, tornou-a sua esposa, teve um filho com ela. O profeta Natan chega para ele e fala: Davi, você merece a morte. Só que Natan contou uma história para Davi. Conta a história dizendo assim: certo homem, ele tinha muitas ovelhas, um rebanho repleto. E de repente ele foi dar uma festa. E quando ele foi dar uma festa, ele precisava matar uma das suas ovelhas. Mas ele decidiu que iria matar a ovelha do seu vizinho. E o seu vizinho só tinha uma ovelha, a quem ele amava. Ele dava alimento para essa ovelha sentado no seu colo. E então esse vizinho rico pegou a ovelha do outro e matou a ovelha do outro para fazer um cozinhado para os seus convidados. E aí Natan conta essa história para Davi e fala assim: ô rei, o que é que se faz com um homem que agiu dessa maneira? E Davi diz: mata-se. Mate-se esse homem, porque esse homem não merece viver. Então Natan olha para Davi e fala: Davi, você é esse homem. Você merece a morte. Você está morrendo, Davi. As suas ações lhe conduziram à morte. Salmo 51, Davi responde. Mas lá no texto de 2 Samuel também Davi responde. Ele diz: pequei contra o Senhor, eu fiz o que é mal, de maneira que ele será tido por justo no seu julgar, e o que ele tiver determinado para mim eu receberei. No Salmo 51 ele diz: Senhor, restitui-me a alegria da salvação, restitui-me um espírito voluntário. E quando o Senhor me fizer renovo, fizer de novo o meu coração vivo, então eu ensinarei os teus decretos e manifestarei as tuas maravilhas diante de toda a terra. Mas faz uma operação em mim, Deus. Quando nos deparamos com um estado que está nos conduzindo à morte espiritual, quando nós verificamos que as colossíntidas estão tirando nosso apetite de Deus, que o nosso coração está ficando vazio, perdido, pervertido, o que fazemos, irmãos? O que é que você faz? Eliseu disse: pega ali a farinha, antes que transforme ela em pão, vamos pôr a farinha dentro do cozinhado, que vai resolver. Lá em João capítulo 6, versículo 58, diz assim: eu sou o pão da vida. Jesus diz isso para uma multidão de pessoas. Uma multidão de pessoas que estava querendo muito comer pão. Mas o pão que eles queriam comer não era a palavra de Deus, não era a vida de Deus. Eles simplesmente queriam fazer parte da vida religiosa, só isso. E Jesus chega e diz para eles: eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. E depois Jesus, ainda nesse mesmo discurso do capítulo 6, ele diz: quem comer a minha carne
e quem beber o meu sangue, come e bebe vida para si. Eliseu diz: põe a farinha. E se você olhar, essa farinha é a farinha que se faz pão, do pão que é citado lá no Novo Testamento, desse pão que Jesus diz: eu sou o pão da vida. O que é que está faltando na nossa vida para que a nossa vida deixe de ser uma vida de colossíntidas e passe a ser uma vida espiritual de verdade? Está faltando Jesus na veia, Jesus no paladar, Jesus nos sentimentos, Jesus vibrando dentro da gente. É isso que está faltando. Põe farinha, que esse negócio se resolve. E eu vou dizer para você, quimicamente, não tinha como se resolver. É muito interessante porque Eliseu não diz assim: que esse caldo fique bom, pôs a mão e a coisa ficou boa. Ele transfere o poder de cura para a farinha. Não é Eliseu que faz o milagre, é a farinha que faz o milagre. Porque é Jesus que faz o milagre. Não é o nosso coração, mas é Jesus. Mas precisa Jesus começar a entrar de volta no coração. Acontece que muitos de nós um dia recebeu Jesus como Salvador, mas nunca recebeu Jesus como Senhor. Nunca Jesus veio engrossar o caldo da nossa vida. Nunca Jesus veio transformar o conteúdo do nosso coração num conteúdo caudaloso, grosso, substancioso. A gente viveu a vida todinha de papinha, de cremezinho, a gente viveu a vida todinha de caldo. Mas quando Jesus entra, a coisa ganha massa, ganha força, ganha poder. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele está aqui e Ele quer entrar em você, ainda que você seja dele. Lá em Apocalipse capítulo 2, a gente vai encontrar Jesus fora do coração da igreja, dos crentes, na porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Abre! Não é lindo isso? Jesus não vai lá e viola. Entra com tudo. Arrebenta a porta, quebra a fechadura. Ah, você precisa de mim, eu vou entrar. Esse texto de Apocalipse não é para descrente. Esse texto de Apocalipse é para crente. É para a gente estar vazia. Para a gente que está com a morte no coração. Se apegar a Jesus de verdade. Não é só estar sentado na roda do discipulado. Não é só estar recebendo as informações boas. Se o que a gente recebe, se a palavra de Deus que conhecemos, ela não entra no coração, o coração da gente morre. E a gente fica seco. Mas eu preciso dizer para você, com toda a fé do meu coração, Jesus quer, Ele quer entrar. Ele quer fazer o bem de novo, Ele quer agitar as águas, Ele quer fazer de novo o seu coração cheio, tocando fogo e dizendo: sim, Senhor, eu quero viver contigo, eu quero viver para ti, eu quero provar as delícias da tua presença, as maravilhas e a plenitude do teu poder. Eu quero provar o Senhor de novo na minha alma. O texto diz para nós que quando eles saíram dali, o que aconteceu foi dar essa comida que está boa agora para o povo. Dá.
isso vai sobejar em você. Quando Jesus entra e aquece, isso vai sobejar em você. Não dá para ser contido. Pessoas serão abençoadas. A fome espiritual que está na terra começa a ser saciada, porque você vai dizer o quanto Jesus é maravilhoso em você, o quanto Ele é maravilhoso para você, o quanto tem significado viver com Deus. É você que vai dizer. Um coração cheio do Senhor, um coração que foi curado pelo Senhor, é o coração que alimenta a terra. É uma panela grande que serve para o povo todo. E o texto diz que quando a farinha entrou, não havia mal nenhum na panela. Os colossíntidas perderam a capacidade de fazer mal, porque Jesus entrou. Quero chamar você para a gente orar, e orar nesse sentido, de dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, enche o meu coração, eis-me aqui, Senhor, eu preciso de Ti, eu Te quero, enche-me, eu preciso de Ti, Senhor. Eu queria chamar você para dizer isso para Deus, de verdade, de coração. E se você está dizendo isso, irmão, de verdade, de coração, eu queria pedir para você ficar de pé, eu queria orar por você. Fica de pé, vamos orar agora, dizendo assim: eu quero. Deus, encontra no meu coração de novo habitação, lugar para o Senhor esquentar, para fazer algum remeleixo, algum fogo aí, que faça sentido, que abençoe pessoas. Essa semana você precisa evangelizar, irmão. Você precisa falar de Jesus. E se a pessoa não quiser vir para a igreja das graças, for para outra igreja, amém. Não é para encher esse púlpito, não é para encher esse templo, é para encher o reino, é para pessoas conhecerem Jesus. Então vá lá e evangelize no nome de Jesus. Vá lá e proclame no nome de Jesus aquilo que Deus vai lhe dar e lhe abastecer. Ó Deus, eu creio, Deus, que o milagre que a farinha fez naquele bocado é o mesmo milagre que o Senhor quer fazer no nosso bocado hoje. Estamos cheios de colossíntidas, estamos cheios de sentimentos, de experiências, de mágoas, de amarguras, de amarras, de conceitos, de preconceitos, de deliberações, de crises. Estamos cheios, nosso coração está abarrotado de coisas, Deus. Ó Senhor, basta o Senhor entrar e alguma coisa nova vai começar a acontecer, porque não fará mais mal nenhum. Senhor, eu te peço no nome de Jesus, que seja agora, Pai, o Senhor faça isso, entra no nosso coração, removendo essas barreiras, removendo a incredulidade, removendo a sequidão, enche profundamente a nossa alma de sabor da Tua presença, de plenitude da Tua presença, Senhor. Ó Pai, nós clamamos isso, certos de que o propósito do Senhor para esse culto, para essa palavra, para esse texto, há de se cumprir na vida de cada um, Pai. E nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Pessoal, o louvor pode vir. Se você puder, dê um abraço no seu irmão que está aí. Um abraço forte, caloroso. Desejo para ele assim: Deus abençoe você de verdade.